Bom, nosso primeiro assunto de hoje é a invasão à COP30. Foi um grupo de manifestantes que invadiu, e a gente tem um vídeo aí também para mostrar, né? São vários registros que foram feitos, esse que a gente tem é um dos registros, e que causou confusão, protesto. Foi um grupo numeroso aí, né, de manifestantes, a maioria aí é composto por indígenas, né? Estavam trajados, identificados como indígenas, que foi uma invasão a uma área de acesso restrita do evento, gerou muito tumulto e muito diz que me disse também a respeito disso. Alguns manifestantes tinham cacetete, teve troca de empurrão entre grupos de seguranças, um agente de segurança foi levado às pressas de cadeira de rodas, enfim. Além disso, minha gente, para compor, essa informação ela já está aí presente na maioria dos noticiários. Outra informação que chega também e apurada pelo Terra é que um integrante do PSOL, natural de Natal, ele contou que participou junto desses movimentos sociais que participa, né? E que esse ato de terça-feira foi convocado por trabalhadores da saúde e por indígenas. Outra informação que eu classifico também como importante para esse manifesto é que chega a informação, algumas informações chegam, que essas invasões, por parte até talvez do governo brasileiro, enfim, não foi deixado muito claro, que as manifestações elas não seriam impedidas. Então, se tivesse manifestação, parece que quem estava trabalhando no evento já estava meio que avisado que era para deixar que as manifestações acontecessem. Então, isso são informações que vão chegando e que vão esclarecendo alguns pontos na nossa cabeça. Bom, a pergunta eu queria saber de que lado que nós estamos nesse momento, porque quando é para falar do Brasil, ou o Brasil discutir suas questões, a gente se divide em grupos. Talvez é o indígena que tem as suas afirmações, é o MST que tem as suas convicções, o agro brasileiro, enfim, cada um defendendo o seu. Mas nesse caso, a gente está falando de Brasil representando diante de outras nações. Nesse caso, estamos todos do mesmo lado ou a gente se sente ainda dividido? Eu quero começar com o seu Bianco, com a sua opinião. De que lado nós estamos? Do lado desses invasores ou estamos divididos em relação a eles? Jossan, eu não fico do lado desses invasores de maneira nenhuma. Os protestos, eles podem existir, mas é isso que a gente viu, um protesto educadamente igual o governador do Mato Grosso fez. Agora eles começam a dizer que eles tinham uma necessidade de fazer um protesto. Qual foi o objetivo desse protesto? Conforme esse manifestante que você falou, que ele tinha uma bandeira do PSOL, que o PSOL, só para o pessoal de casa entender, é um grupo muito radical, é um partido político radical, de muita oposição e muito complicado. Eles disseram que eles estavam contra a criação do fundo de reserva, que é tanto que a gente bateu, tanto que a gente queria que os países do mundo inteiro arrumassem recursos para que o Brasil, para que o produtor rural mantivesse suas florestas em pé. Privatização dos rios, que eu não sei e não entendo aonde é que tem essa privatização, não sei. E a exploração do petróleo na Amazônia. Por que é que nós não podemos explorar nossas riquezas? Por que é que não pode vir dinheiro para o país, para quem está trabalhando e defendendo a agricultura e principalmente essas florestas, não pode ser ressarcido? Isso são coisas que devem ser muito bem ressarcidas. O produtor brasileiro tem que ser pago. Então, acho eu que o protesto dele não tem, e eu não fico do lado desse pessoal de maneira nenhuma. As manifestações, Daiane, elas eram contra
inclusive exploração de petróleo na floresta, na Amazônia, e pedindo mais participação dos povos, né, mais participação social nesses movimentos. Ainda assim, a gente não está do lado, assim, só para eu entender a opinião de vocês. Bem, Jossa, a área indígena que existe no Brasil, ela é uma área imensa, né? E ela, se você olhar em algumas regiões do Brasil, até quando você olhar no Google Maps, ela já está muito bem delimitada. Então a gente vê que, assim, parece um pouco de lobby isso, essa questão. Assim, dá uma impressão, até pela sua fala também, eu acabei de concluir isso, que essa manifestação ela foi proposital. Eles já tinham esse interesse, porque, assim, não faz sentido no governo Lula uma manifestação de algo que eles defendem, né? Eles querem até aumentar a quantidade de terras dos indígenas, que já é vastíssima. Essa questão climática, índio discutindo questão climática, poxa, parece assim que são conflitos de interesse, não são eles que estão querendo aquilo, né? E a gente vê essa questão da segurança mesmo, que era obrigação da COP, da Confederação da COP, da ONU. Ah, não, era do governo. Ah, não, era do Belém. Ninguém tinha segurança para nada. Os caras entraram lá com uma facilidade, não precisavam fazer um cadastramento numa área que era uma área muito exposta, né? Então, assim, o que a gente percebe com isso? Que isso provavelmente foi proposital, porque um manifesto de algo que é totalmente a ideia, o ideológico do próprio governo. Então, eles estão querendo mostrar algo para as lideranças, para levar para o mundo. Eu acho que já foi uma coisa ensaiada, encenada até, para ser bem sincero. Nem sei que ponto que são indígenas de fato, ou se foram aqueles grupos de manobra que a gente fala, que eles utilizam muitas vezes. E os indígenas estão sendo, muitas vezes, grupo de manobra. Por quê? Porque o indígena ele tem toda uma proteção especial. Então a gente vê que esse tipo de coisa não foi impedido de jeito nenhum, né? A gente já viu manifestações bem mais tranquilas, sem armas, que foram reprimidas de forma dura, né? Prisão e assim por diante. E aqui eles estavam armados com cacetetes, foram violentos. Então assim, você vê que é algo que é discrepante com a realidade de outros contextos, né? Então já era algo que iria acontecer, com certeza. Eles já... Não é nem que eles não estavam preparados, é que eles já deixaram acontecer. Por que eles deixaram acontecer? Porque isso vira notícia no mundo, né? Então, o que eles estão querendo com essa manifestação? Por que eles fizeram? Eles querem mais território. Isso acaba fomentando a ideia de que isso é uma coisa boa para o mundo, né? O mundo vai concordando com essas ideias, como se os indígenas estivessem sendo prejudicados aqui no Brasil. Coisa que a gente sabe que só se for, assim, por essas pessoas que se dizem os defensores deles, porque recursos para indígena tem bastante, terras para indígenas tem bastante, mas o que a gente vê é que nem sempre a finalidade desse dinheiro, desses recursos, vão para os indígenas, né? Eles fazem muito lobby para indígena, para MST, e quando você vai conversar com uma pessoa que é do MST, que é indígena, você vê que assim, as condições dele não são o que deveria ser. Realmente é muito lobby, mas não chega à destinação certa, os recursos que estão tendo. No entanto, a gente falou há um tempo atrás que haviam pessoas do Paraguai ou de outros países que estavam fazendo as suas credenciais, né, como se estivessem nascendo, a certidão de nascimento brasileira como indígenas, para ter os direitos que aqui no Brasil resguarda para os indígenas, porque aqui resguarda terra, resguarda recursos, resguarda vários direitos. Então, se até outros povos estão querendo ser indígenas brasileiros, é porque aqui tem muitas regalias, muitos direitos para os indígenas. Eu vou me estender aqui um pouquinho, porque eu lembrei de uma situação. Eu vi até um vídeo de uma influenciadora que está sempre dando pitaco
errado, mas assim, como ela tem uma grande influência, que é a própria Anitta, falando dos indígenas, que eles têm direito mesmo, que o Brasil todo é deles, né? Então, assim, se entrar na casa dela, então tá tudo bem, né? Pode ficar com a casa dela. Vamos ver se colocar um grupo de indígenas, vamos falar com os índios para ir lá na casa dela para ver se tá tudo certo, ou se a polícia não vai lá e arranca eles às pressas, né? Falar, aumentar a terra enquanto eu não tenho terra, tá tudo bem, né? Muito bem. Daiane deu uma travadinha, seu Bianco pediu fala, enquanto isso, sua vez então, seu Bianco. E nesses manifestantes estivessem os índios ali, porque, ou se estivessem, são manipulados, porque é muito difícil da gente entender que eles não queiram a exploração do petróleo, que é uma riqueza que vai reverter para eles mesmos. Eu acho que isso aí é um grupo de desocupados simplesmente querendo destaque, querendo ser notícia, só isso. Eu queria que a Daiane participasse, porque eu tenho uma pergunta, mas enquanto a gente não consegue restabelecer conexão com ela, eu faço essa pergunta para o senhor. Ontem a gente debatia, ou anteontem, né, na segunda-feira, a Daiane participou do debate aqui e conversou e trouxe a opinião de que a gente precisa se comunicar melhor. A gente estava falando de quem grita mais é mais ouvido. Talvez esse também não foi um grito, longe de apoiar manifestos ou grupos ou etc. Mas eu vejo uma ponta de benefício para o Brasil esse manifesto. Exatamente, eles quiseram, a maneira com que eles encontraram foi fazendo baderna, vamos dizer, que isso gera notícia mundial, porque eles não estão sendo ouvidos, não nos deram o direito de discurso, o tempo que a gente tinha para discutir esses problemas, principalmente de índios, diminuiu-se o tempo na COP. Então, de repente, foi a maneira correta que eles encontraram de serem ouvidos. Porém, no meu entender, eles não têm tanto direito assim de tomar essas decisões, porque as decisões que eles querem tomar, no meu entender, prejudica a eles próprios. Então, não acredito que eles possam, que essas ideias tenham saído deles mesmos, dos índios mesmos. No meu entender, eles estão sendo manipulados, levados para que se converse algo que não é o benefício deles mesmos. Agora a gente tem o vídeo aí preparado para a gente exibir. Foi uma verdadeira de uma baderna. A Daiane está de volta também, né? Foi uma verdadeira de uma baderna, mas longe de apoiar manifestações, por mais que elas sejam válidas, né? Vamos ver aí como é que foi essa invasão, que gerou caos, gerou bagunça, gerou baderna e deixou muitas pessoas assustadas. Por um lado, a imagem do Brasil fica prejudicada por conta dessa invasão. Mas o que eu perguntava para o seu Bianco, Daiane, que eu gostaria de ouvir a sua opinião, que mesmo com essa manifestação aí ocorrida, será que também não tem muito a ver do que a gente conversava na segunda-feira por aqui? Quem grita mais alto é mais ouvido, quem tem voz, a gente precisa ter voz. Também, de certa maneira, não foi um jeito de mostrar para o resto do mundo que nós vamos cobrar por medidas? Perdemos a Daiane de novo aí. Mas seguimos por aqui então. O manifesto, algumas imagens são essas aí. Aí, Daiane, agora sim. Você conseguiu ouvir minha pergunta? Consegui sim, João. Ele só ficou com tela aqui, mas já voltou. Jossan, o que eu vejo, assim, a gente fala sobre quem grita mais alto e eu acho, assim, que essa voz do Brasil, ela tem ecoado no mundo. Essa voz dessas ideologias de indígenas, do agro que destrói, das terras deles que estão sendo perdidas, das injustiças sociais, esse tipo de coisa que o agro destrói, que não é sustentável, essas coisas, elas estão sendo passadas muito bem
para o mundo. Tanto é que a gente vê que pessoas que vão para a Itália falam que lá eles têm uma visão muito deturpada do Brasil. Então, esse tipo de coisa, quando a gente vê uma manifestação assim de pessoas indígenas, coitados, estão perdendo as terras deles para agricultura, coitados dos indígenas, não estão sendo respeitadas as terras deles. Hoje a internet não está colaborando muito conosco, mas eu estava ouvindo, né? Estávamos ouvindo a opinião da Daiane, e só para concluir o meu ponto de vista, né? Eu não vejo assim com a imagem de outras nações enxergando o Brasil. Eu não vejo necessariamente como um grupo de indígenas. Eu vejo o restante do mundo enxergando o Brasil fazendo uma invasão e cobrando por isso. Daiane, agora que você voltou. Vocês conseguiram me ouvir? Até um tempinho aí que eu acho que a internet não colaborou 100% e travou. Sim. Jô, realmente o que eu penso é que esse tipo de manifestação só colabora com a ideologia que o governo prega mesmo. Então, eles mostram lá fora a intenção e a ideologia deles, que é a gente levar essa ideia lá para o mundo sobre o Brasil, sobre o que é que acontece no Brasil, quem são os brasileiros. A gente vê que lá fora eles pensam que o agronegócio destrói todas as coisas, devasta tudo, como se fosse um vilão. E os povos indígenas é como se eles fossem as vítimas, né, dos agricultores, esse tipo de situação que eles conseguem ver. E quando a gente vê uma manifestação assim, isso só fomenta mais, né, só confirma mais essa visão que o mundo está tendo do Brasil. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Mas, assim, quando você não conhece a pessoa ou o mundo, você ouve falar dela. E o que você pensa sobre ela é algo que você escuta. Muitas vezes você já vem com a sua opinião formada. E o mundo tem formado essa opinião que o próprio Brasil acredita que acontece. Tem brasileiros achando que a realidade do Brasil é assim. Que nós não somos sustentáveis, que o Brasil é um país que devasta, é um país que não cuida, que não sustenta. E é muito pelo contrário, né? A gente sabe que hoje em dia os outros países não querem fazer o que o Brasil faz. Quase ninguém quer, né? Mas aí eles cobram muito porque eles não sabem da realidade, ou se sabem, querem cobrar mesmo assim porque a gente ainda tem o que explorar. Eles já acabaram com tudo, né? Muito bem. Seu Bianco, vai lá, sua vez. O que eu acho mais, vamos dizer, agravante, o mais feio, é que tem muitas críticas aí que os banheiros disponíveis na COP30 estavam todos sujos, que não limparam os banheiros, e a falta de banheiro. Aí é o fim do... um custo elevadíssimo disso, de você trazer um evento desse, e o que é que custa para você limpar os banheiros, a necessidade disso. Então, aí é só... Parece que foi pela falta de água, né? Mas enfim. Seguimos para o nosso próximo assunto.